sobre o CRISPR. O CRISPR é uma ferramenta molecular que permite fazer a edição do genoma, então você pode inserir e deletar partes do nosso genoma. E só para fazer uma analogia, se nós considerarmos que o nosso genoma é o livro da vida, e que esse livro contém todas as informações para as características de um indivíduo, é como se o CRISPR fosse um editor de texto onde você pode modificar esse texto que é o nosso genoma. A grande pergunta que nós nos fazemos é se já existiam ferramentas anteriores ao CRISPR que faziam a edição do nosso genoma, por que essa ferramenta ela é tão revolucionária? Uma explicação simplificada é que ao invés de anos de pesquisa a custos altos, essa nova ferramenta de edição, ela permite fazer a edição do genoma de uma forma bastante rápida, simples, com uma precisão nunca vista antes e a custo muito inferior, chega a cerca de 90% inferior àquelas utilizadas por outras ferramentas. Isso faz dela uma tecnologia bastante revolucionária. Quando surgiu essa ferramenta? Então, o CRISPR, na verdade, ele surgiu em 1987, essa molécula foi identificada por um pesquisador da Universidade de Osaka, no Japão, e só em meados de 2006 é que foi feita uma associação entre a molécula CRISPR e o sistema imune da bactéria. E só nessa última década é que se compreendeu como que esse sistema funciona. Então ela é bastante recente, a compreensão de como esse mecanismo dessa molécula funciona dentro da bactéria. Então como funciona esse sistema? Em 1987, quando foi descrito esse mecanismo, eles observaram que o DNA genômico da bactéria apresentava sequências repetitivas e intercaladas a essas sequências repetitivas existiam segmentos de DNA de origem desconhecida. Posteriormente, verificou-se que essa sequência de DNA de origem desconhecida, na verdade, eram pedaços de DNA viral. Então, o que acontecia? Quando a bactéria ela era infectada por um vírus, ela guardava pedaços desse DNA viral dentro desse arquivo que é o CRISPR e funcionava como uma memória genética de infecções anteriores. Ou seja, quando a bactéria seria infectada por um outro agente, ou pelo mesmo agente infectante, ela produziria rapidamente moléculas de RNA guia que iriam localizar de uma forma muito precisa aonde está a molécula do DNA invasor dentro dessa célula. Ao localizar essa molécula invasora, ela acionava então enzimas denominadas Cas, são CRISPR Associated Proteins, ou proteínas que estão associadas à molécula CRISPR, que funcionariam como se fossem tesouras moleculares. Elas iriam destruir essa molécula invasora com uma alta precisão. Em resumo, é como se as bactérias lembrassem que elas haviam sido infectadas por esse vírus e acionassem então esse mecanismo de defesa da bactéria. Então, a grande transformação desse conhecimento em uma metodologia que hoje é utilizada para fazer a edição do genoma deu-se através da pesquisa de duas pesquisadoras da Universidade de Berkeley e de Berlim, onde elas fizeram a seguinte pergunta: e se a gente sabe que o CRISPR é capaz de localizar ou de direcionar aonde a enzima vai cortar, e se nós substituíssemos esse endereço, se nós disséssemos para essa enzima que ela deveria procurar um gene específico a ser modificado, a ser cortado, ter um alvo específico, ao invés, então, de localizar sequências de vírus, como foi o mecanismo na qual ele foi descrito. Bem, quais são as possíveis aplicações desse sistema? Então, esse sistema tem sido largamente utilizado já há bastante anos na indústria, na área de laticínios, pecuária, agricultura. E com relação à área da saúde, é onde ela teve a maior evolução. Então, ela tem sido utilizada para criar modelos de estudos em laboratório, onde a gente cria animais, onde você faz a edição desses animais, você cria
mutações associadas a determinadas doenças e você acompanha no laboratório o comportamento, o fenótipo desses animais, se eles se assemelham, por exemplo, àqueles observados nos pacientes. Uma outra aplicação é você tendo um modelo animal onde você tem uma determinada alteração genética associada a uma doença, você também pode desenvolver drogas-alvos que irão tratar aquela determinada doença. Então, hoje existe, por exemplo, animais com alterações associadas à distrofia muscular do tipo de Duchenne, são camundongos com alterações do tipo de Duchenne, macacos que têm alterações semelhantes àquelas identificadas em Alzheimer, Parkinson e assim por diante, que têm o objetivo de buscar drogas-alvos ou drogas que serão usadas no tratamento desses pacientes. Dentro da área da saúde, uma das aplicações mais importantes e que tem sido mais utilizada dentro desse sistema é a investigação, a possibilidade de você corrigir doenças consideradas monogênicas. São aquelas doenças que têm um único gene associado à sua manifestação clínica. Então, são mais de 3.000 doenças que têm esse caráter monogênico e que podem ser corrigidas utilizando esse sistema de edição do DNA. Uma aplicação importante tem sido nas doenças infecciosas. Então, é natural nós imaginarmos que se esse sistema foi descoberto em bactérias, como um mecanismo de proteção genética contra a infecção viral, que isso também seria viável nas células humanas. E, de fato, tem sido destaque as pesquisas em células, em pacientes com HIV. Então, os pesquisadores têm demonstrado que não só é possível impedir que as células sejam infectadas pelo vírus HIV através da destruição de um gene que facilitaria a infecção, mas também alguns grupos têm demonstrado que é possível eliminar o vírus dentro das células infectadas e impedir que essa célula seja infectada novamente pelo vírus HIV, o que é um grande avanço nas pesquisas de doenças infecciosas. Uma outra aplicação importante seria, por exemplo, aqui no Brasil, né, nas infecções, no caso da dengue, onde desejaria-se então modificar o mosquito, dando ele maior resistência à infecção do agente causador da dengue, da chikungunya e assim por diante. Então, são projetos de pesquisas que visam então a edição do genoma do mosquito, tornando ele mais resistente à infecção dos agentes causadores dessas doenças infecciosas tão importantes aqui no Brasil, como a chikungunya, a dengue e assim por diante. Então, apesar dessa metodologia ser bastante recente, ela iniciou então as pesquisas nessa última década, e já existem 2 ensaios em humanos. O primeiro deles é um estudo americano e o segundo na China. Então, o estudo americano ele teve início em junho desse ano de 2016 e está em fase de implementação da documentação. Esse é um estudo pequeno que envolve pacientes com câncer e que eles querem testar se essa metodologia é eficaz e segura em humanos. Então, o que eles pretendem fazer é pegar 18 pacientes com diferentes tipos de câncer, retirar os linfócitos desses pacientes, modificar esses linfócitos e retornar essas células modificadas para os pacientes. O que eles fariam com esses linfócitos, então, ex vivo, né, em cultura? Eles transformariam e faziam uma edição dos linfócitos desses pacientes, tornando eles mais eficazes quanto ao combate das células tumorais. Ou seja, eles vão ter uma maior habilidade de identificar aonde estão as células tumorais e de destruir essas células tumorais nos pacientes com tumores. Esse estudo ainda não teve início e ainda então está na fase de implementação. Então, o segundo estudo é um estudo do grupo chinês que foi aprovado em junho desse ano e que já iniciou então essas injeções, né, nos pacientes com câncer. Então, o que esse estudo prevê? Ele prevê, então, ele utiliza pacientes com câncer de pulmão,
mais agressivos e que não respondem à terapia tradicional. Então ele vai retirar a célula, os linfócitos desses pacientes, vai modificar, vai destruir uma proteína, vai editar essa proteína in vitro. Essa proteína ela impede que as células do câncer sejam atacadas pelo sistema imune, então como se fosse um freio das células do sistema imune que reconhece então as células do câncer como uma célula estranha ao nosso organismo, e ao destruir essa célula, ela vai tornar então um mecanismo, o sistema imune mais eficaz no combate contra o câncer. Esse estudo já teve início com pacientes, já foram feitas as primeiras injeções dessas células modificadas, e os pesquisadores ainda não revelaram grandes detalhes das próximas etapas, mas serão feitas novas injeções no futuro nesses pacientes. Então, quais são as implicações éticas dessas pesquisas? Todas as pesquisas que têm a habilidade de manipular a genética humana, elas representam uma promessa, mas também um dilema. Então, a promessa é de que é viável você curar determinada doença, e o dilema é que, além de você curar uma determinada doença, você pode manipular características físicas como habilidade muscular, altura, cor do olho, memória de um determinado indivíduo. Então existe uma linha muito tênue entre a cura e a manipulação, a modificação do genoma. Então, apesar dessa metodologia ser revolucionária e de permitir fazer a edição do genoma com essa precisão, com essa eficiência a custos baixos, ela ainda precisa ser melhorada. A gente ainda precisa descobrir formas mais eficientes de levar essa ferramenta para dentro das células, e também de que nós tenhamos um silenciamento mais preciso só dos genes que nós desejamos editar e manipular dentro do nosso genoma.